preocupa essa tribuna com palavras tão sábias. Eu estou aqui desde o início assistindo às intervenções dos parlamentares, e o deputado Luiz Paulo já começou a intervenção dele falando da questão da saúde. E parece que quanto mais o tempo passa, mais a questão da saúde vira uma prioridade. E vira uma prioridade não só para aqueles setores mais pobres da população que diretamente dependem dos serviços da saúde pública, mas inclusive para a nossa classe média, que em função da falência do serviço público de saúde, busca os planos de saúde, paga por esses planos de saúde e hoje não consegue ter um atendimento. Hoje tem um atendimento dentro dos planos de saúde que ela paga ali religiosamente, muito semelhante ao tratamento que ela encontra na rede de saúde. Quem é aí que não ouve histórias de pessoas que pagam seus planos de saúde e vão marcar uma consulta médica e precisam ir de pelo menos 1 ou 2 meses para conseguir essa consulta? Cada vez os procedimentos demoram mais tempo e cada vez mais a saúde passa a ser um problema prioritário. Nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo, onde o colapso é tão grande que a saúde, os próprios governos que privatizaram, que precarizaram, que terceirizaram, que colocaram as organizações sociais, puxaram esse modelo como modelo fundamental, esses governos hoje já começam a fazer uma outra discussão, uma discussão diferenciada acerca de uma saída para a área da saúde. E aí me chamou a atenção, já que esse debate, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, é um debate muito caro para o nosso mandato, o Diário Oficial, agora do dia 6 de agosto desse ano, essa semana agora, aonde o governador Sérgio Cabral inicia procedimentos para implementar as parcerias público-privadas na saúde do estado do Rio de Janeiro. É bem verdade que o nome certo é privatização. É que hoje, como privatização começou a ser uma marca que a população de uma certa forma desconfia e não gosta, aí vários nomes como concessão, como construção de parceria, enfim, estão sendo utilizados. Mas objetivamente o que o Diário Oficial dessa semana traz é uma orientação para que um conjunto de procedimentos possam ser tomados por algumas empresas no sentido da implementação das parcerias públicos-privadas na saúde do Rio de Janeiro. Antes de falar sobre isso, eu gostaria que nós imaginássemos aqui um gari, que é um trabalhador especializado, todo mundo sabe aqui qual é o problema do lixo na rua, mas imagina um gari arrancando dente. Ou então imagina um pedreiro fazendo uma cirurgia de hérnia. Ou então vamos imaginar um médico construindo um prédio. São coisas que não se coadunam, são imagens que não encaixam, porque cada um desses profissionais tem uma função determinada. Só que o governador Sérgio Cabral, nesse Diário Oficial, está, digamos assim, abrindo para empreiteiras como a Noberto Odebrecht, a Carioca Engenharia, a FW Empreendimentos Imobiliários, para que eles possam vir se cacifar a fazer essas parcerias com o Estado no sentido da construção e manutenção de hospitais estaduais aqui no estado do Rio de Janeiro. Quais são as unidades que estão sendo colocadas para esse processo de privatização, aonde haveriam reformas e a construção de centro de trauma-ortopedia? De repente, eu não sei se porque o secretário estadual de saúde é um homem vinculado aí à área do Hospital de Trauma-Ortopedia, ele foi diretor, foi médico durante muitos anos do Hospital de Trauma-Ortopedia. Todo mundo sabe dos negócios da órtese e prótese que acontecem nesse estado, dos vários escândalos que já aconteceram nesse estado, mas o certo é que de repente vem uma febre de construção de centros de trauma-ortopedia em várias unidades de saúde. Ou seja, eu falo direto as coisas, é mais um dos grandes negócios do secretário estadual de saúde aqui do Rio de Janeiro, obviamente
com a sociedade, com a conveniência do governador Sérgio Cabral. Então, está se chamando a Norberto Odebrecht, a Carioca Engenharia, a FW Empreendimentos Imobiliários, que são empreiteiras, para construir, né, no Centro de Trauma de Queimados, no Hospital de Saracuruna, Hospital Albert Schweitzer, Hospital Estadual de Trauma da Zona Oeste, que é o antigo Pedro II, Hospital de Oncologia, Hospital Azevedo Lima, Hospital Estadual de Terapia Intensiva, Hospital Estadual da Mulher, Maternidade de São Gonçalo, Rio Imagem, Niterói, Centro de Pesquisa e Inovação de Saúde. Centros de traumas que serão construídos pelas empreiteiras, e depois que essas empreiteiras, né, fizerem a construção, elas poderão então ficar, né, na manutenção desses hospitais por até 15 anos. Ou seja, vai lá, ganha um contrato, constrói, e depois, durante 15 anos, elas podem permanecer aí nesse grande negócio que vão ser esses centros de trauma, todos estabelecidos nessas diferentes unidades da saúde estadual. Esse negócio, obviamente, está sendo avalizado pelo BNDES. O BNDES está junto nesse projeto que já existe aqui entre a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado, né, e o Governo Federal, que é o Somando Farsas, Somando Forças, né? Então, o BNDES hoje está dentro desse projeto, né, de entrega dessas unidades de saúde, da manutenção dessas atividades de saúde, apenas durante 15 anos na mão dessas grandes empreiteiras. Eu tenho ouvido aí dentro do debate eleitoral que está sendo feito, né, se a cidade tem que ser para o povo ou se a cidade tem que ser para as empreiteiras. Me parece que, pelo menos no que diz respeito aos hospitais estaduais do Rio de Janeiro, o plano do governador Sérgio Cabral, que já anunciou que sai do governo no final de 2013, né, ele só esqueceu de dizer o seguinte, que ele sai do governo no final de 2013, mas ele deixa as empreiteiras com as quais ele negocia, pelo menos por mais 15 anos, administrando a área da saúde. Né? É um visionário o governador Sérgio Cabral, é um homem inteligente, é um empreendedor, né? Ele sai, né, sai de cima do palco, mas os seus negócios continuam aí na área da saúde, não vou falar das outras áreas, mas na área da saúde por pelo menos mais 15 anos. E aí, eu acho incrível, né, eu acho que tem que se falar sobre isso aqui, é incrível como um governador que, de tão desgastado, ele mesmo tem que antecipar a sua saída, porque é inédito no nosso estado, pelo menos eu não me lembro, né, de um governador que tenha ganho uma eleição, né, e antecipar a sua saída, né, segundo ele é uma estratégia eleitoral para que o pesão possa ganhar gordura, ganhar substância para poder ganhar o governo estadual, e depois ele não poderia mais continuar porque teria entrado agora, então o atual prefeito Eduardo Paes assumiria então um outro governo e ficariam aí até 2026, né? Então eles estão pensando em se manter no governo, né, até 2026 pelo menos, e estão pensando em como podem garantir as finanças necessárias para garantir esse projeto político. E aí começa, né, eu acho que a gente vai ver muitas mensagens nesse próximo período aqui nessa casa, né, porque os negócios desse governo com as empreiteiras, com os consórcios e com todos os outros setores que, para poder fazer os seus negócios aqui do nosso estado, estão dispostos a pagar aos governos, enfim, a quem queira receber, para se manter aí fazendo essa prestação de serviço público, entre aspas. E aí eu queria dizer aqui, né, para concluir, que o meu tempo está terminando, mas que eu fico impressionada como um governador que está tão desgastado quanto esse, né, porque uma coisa é dizer, não, vocês estão falando isso, vocês são oposição, né, vocês são de esquerda, fica falando mal do governador. Não, agora são as pesquisas, não é mais a esquerda que sobe na tribuna para falar, agora são as pesquisas, né? Você anda pelo estado inteirinho, nós temos hoje um processo eleitoral municipal em curso, e você não vê a cara do governador Sérgio Cabral nos outdoors com os candidatos a prefeito, com os candidatos a vereador. Por quê? Porque esses não querem, porque hoje sabe que o governador Sérgio Cabral está tão desgastado que é um péssimo cabo eleitoral para cada um deles. Tem um ou dois que ainda coloca, deve ser por consideração, mas a grande maioria, né, dos prefeitos que estão concorrendo agora, dos candidatos a vereador, não querem mais que esse governador apareça com eles. Essa é a verdade. E aí eu fico pensando a força dessa sociedade federal, estadual e municipal,
de por que esse governador, a despeito de todo esse desgaste, a despeito de todas as provas que foram apresentadas contra o seu governo na CPI do Cachoeira lá em Brasília, e eu sei disso, porque falo cotidianamente com o senador do meu partido, Randolfo Rodrigues, que várias provas contundentes já ligam o dinheiro do Cachoeira ao governo do estado do Rio de Janeiro, e por que até agora esse governador ainda está atrás dessa grande couraça que se criou, né, para proteger ainda esse resto de governo que ele tá fazendo aqui. E aí é importante que a população discuta sobre isso, que as pessoas falem sobre isso, porque apesar de todos esses negócios escusos, apesar de todo o desgaste, esse governador continua fazendo negócios. E conforme está dito no Diário Oficial do dia 6 de agosto, agora último, né, mais um grande negócio está sendo gestado, que são as parcerias públicos-privadas para construir centros de trauma, né, em todos os hospitais estaduais, beneficiando apenas essas empresas e beneficiando apenas aqueles a quem essas empresas farão, com certeza, gordas doações de campanha. Porque enquanto isso, o povo pobre continua padecendo, morrendo, né, e sem dignidade dentro das unidades de saúde, sem estar com dignidade dentro dos nossos hospitais. Então é contra isso, né, que eu me coloco contra. É por isso que ontem, como eu coloquei aqui, eu estive lá no Hospital Municipal em Itaboraí. É por isso que saí do Hospital Municipal de Itaboraí com aquela família que perdeu, né, um parente seu vítima de erro dentro daquela unidade, direto para uma delegacia de polícia, porque hoje a saúde no estado do Rio de Janeiro é um caso de polícia. É um caso de polícia nos municípios e é um caso de polícia também no centro do governo. Porque se a gente tivesse realmente, né, um Estado democrático de direito, o governador Sérgio Cabral, a exemplo, né, da direção do hospital lá de Itaboraí ontem, que foi parar na delegacia, o governador Sérgio Cabral também nesse momento deveria estar lá em Bangu 1, porque lá em Bangu 1, né, seria a melhor correspondência para a política de saúde que ele faz nesse estado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o ilustre deputado Domingos Brazão.